E se correr atrás for exatamente o que impede você de se tornar quem deveria ser? Imagine um homem correndo em círculos, ofegante, olhos fixos em um horizonte de promessas, status, aprovação, provas externas de valor. Ele acelera, tropeça, levanta, e a cada passo sente menos chão. O mundo aplaude movimento, mas movimento não é identidade. É possível que você esteja gastando sua vida provando que existe, em vez de a cada dia, lentamente, tornar-se alguém de verdade. Essa é a diferença fundamental. Perseguir resultados que se quebram ao primeiro vento, ou construir, pedra sobre pedra, um caráter que resiste às tempestades. Quando você para de correr atrás e começa a se transformar, a pressa dá lugar ao trabalho paciente. A ansiedade por aprovação cede espaço para uma habilidade mais silenciosa. Presença. Não é passividade, é escolha deliberada. Pense na corrida como um ciclo vicioso. Você faz algo, recebe uma recompensa externa, fica momentaneamente satisfeito e precisa de outra validação. É uma economia da autoestima que depende do mercado exterior. Agora imagine a outra via, o plantio. Você planta uma árvore, não corre atrás do fruto, cuida do solo, rega, protege do vento e anos depois colhe sombra e fruto que alimentam não só você, mas quem estiver sob a árvore. Tornar-se é plantar para colheitas que você muitas vezes nem verá. É pagar agora para que a sua vida futuro seja diferente. Prática simples para começar hoje. Todos os dias, ao acordar, pergunte a si mesmo: que homem estou me tornando? Escreva a resposta em uma frase. Não pense em cargos, números ou likes. Pense em traços: paciente, generoso, íntegro, corajoso. Esse pequeno gesto realinha o seu horizonte interno. Não promete resultados milagrosos, promete começo de clareza. Se isso faz sentido, curta e se inscreva para mais reflexões como esta. A outra habilidade, menos celebrada, que separa o que age por impulso do que age por intenção. A quietude estratégica. Imagine um leão que se esconde na savana. Ele não persegue todos os movimentos, ele espera até o momento exato. Quietude não é preguiça. Quietude é economia de energia para o movimento decisivo. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra que temos poder sobre a própria mente, não sobre tudo que nos acontece. Essa ideia, transferida à prática, significa que o seu primeiro ato de força não é um golpe, é um silêncio. Você cria espaço para ver. A diferença entre omissão e estratégia é crucial. O estoico não se abstém de agir por medo. Ele espera até estar ajustado, até que a ação seja proporcional ao objetivo. É o guerreiro que não atira ao vento. É o ferreiro que tempera a lâmina antes de martelar. A quietude permite que você faça menos, mas que faça com precisão. Na prática, isso se traduz em uma rotina matinal curta. 5 respirações profundas, conscientes, seguidas de uma pergunta clara. Qual é a minha prioridade hoje? 2 passos. Não mais. Não transforme essa pausa numa nova tarefa interminável. A intenção aqui é treinar o músculo da presença. Consciência é o próximo escopo. Muitas escolhas que você toma não são suas. São ecos, expectativas familiares, imagens de sucesso que alguém lhe ensinou, desejos herdados pela comparação. Epicteto aponta para isso com uma advertência que continua atual. Não são as coisas exteriores que perturbam o homem, mas as opiniões sobre elas. Você vive num depósito de opiniões alheias, transformadas em metas. Reconhecer isso é ganhar uma vantagem estratégica. Quando você examina a origem de um desejo, muitos se desfazem em pó. Prática para auditar desejos. Durante um dia, escolha um impulso. Comprar algo, buscar aprovação, postar algo, e pergunte: por que quero isso? Quem eu espero que aprove? Anote a resposta em poucas palavras e coloque ao lado: é meu. Se não for, deixe passar. Se for,
Cuide disso como um jardineiro que arrancou uma erva daninha, com calma e sem drama. Este exercício reduz decisões impulsivas e aumenta a propriedade sobre suas escolhas. Agora, imagine o tigre. Ele não só espera. Quando ataca, o movimento é perfeito, calculado, fruto de paciência e preparo. Readiness, prontidão, não nasce no impulso, nasce na repetição disciplinada. O ferreiro que molda uma espada não a apresenta ao mundo mal temperada. Ele aquece o metal, bate, recobre, testa. O mesmo acontece com o seu preparo interior. Sem o processo, a ação pode ferir mais quem age do que quem recebe. Antes de uma decisão grande, aceitar um emprego, encerrar um relacionamento, investir tempo num projeto, aplique uma checklist de prontidão. 1. Tenho informação essencial para essa escolha? 2. Minhas emoções controlam a narrativa ou são dados à decisão? 3. Essa ação alinha-se com o homem que quero ser daqui a 5 anos? Se a resposta clara não for sim a todas, adie a decisão até ter sinais de prontidão, dados, equilíbrio emocional e coerência com identidade. Não é procrastinação, é finura estratégica. E quando sentir uma vontade impulsiva, use uma regra simples. Espere 24 horas antes de agir em questões que podem mudar rotas. Muitas vezes, a urgência se dissolve quando você a observa sem reagir. Liberdade interior é a próxima fronteira. Sêneca nos adverte que quem vive refém da fortuna vive em prisão constante, sempre esperando que algo externo confirme seu valor. Liberdade não é estar insensível ao mundo, é não depender dele para respirar. Você pode reagir menos e escolher melhor. Para isso, delimite seu círculo de controle. Faça um exercício prático. Identifique uma fonte de irritação que normalmente provoca reação. Notícias, comentários de redes, críticas de alguém, e declare uma linha mental. Hoje, eu não permito que isso altere meu humor. Quando sentir a emoção subir, nomeie-a, isso é raiva, e respire 3 vezes. 2 passos, nomear, respirar. É simples, mas efetivo. Uma anedota mental ajuda. Imagine 2 marinheiros na mesma tempestade. Um grita, se desespera, tenta controlar o vento. O outro examina as velas, ajusta o leme, aceita o que não pode controlar. Qual dos 2 você quer ser? Tornar-se esse marinheiro exige prática. E a prática começa com escolhas pequenas. Não reagir a cada ímpeto emocional. Escolher onde aplicar sua energia. E existe um trabalho silencioso noturno que faz a fortaleza interior crescer, a auditoria moral. Construir a citadela, essa fortaleza interna que resiste ao assédio da opinião alheia, não é um gesto heróico único, é rotina. É o ritual tranquilo de revisar o dia, nomear onde você falhou, congratular onde você foi fiel e escolher uma pequena correção para amanhã. Não precisa ser extenso. 2 perguntas bastam. Onde perdi o controle da minha intenção? E o que uma ação mínima e virtuosa corrige isso amanhã? Escrever essas respostas fortalece o hábito de responsabilidade sem autopunição. Prática noturna sugerida. Antes de dormir, dedique 2 minutos. Escreva em 2 linhas. Uma falha observada e uma escolha prática para o dia seguinte. Por exemplo, fui reativo ao chefe. Amanhã, antes de responder, contarei até 5 e farei uma pergunta para entender. Esse pequeno inventário transforma a consciência em melhoria contínua. Não é terapia, é hábito moral. Há também um efeito que os estoicos chamariam de acúmulo, compounding do caráter. Água que insiste sobre a pedra acaba esculpindo cânion. Pequenos hábitos repetidos fazem o caráter. Isso não é uma promessa mística, é matemática comportamental. 30 dias de um hábito minúsculo criam um pivô neurológico.
3 minutos de disciplina diária começam uma cadeia de efeitos que, com paciência, molda atitudes automáticas alinhadas com sua intenção. Escolha um hábito microscópico agora. Pode ser anotar uma frase sobre o dia, fazer 3 flexões ou fazer uma respiração profunda ao acordar. Rastreie por 30 dias. Simples, específico, mensurável. Não precisa ser grandioso, precisa ser repetido. A vitória aqui não é ostensiva, é invisível, mas real. Você estará construindo um depósito de integridade contra o tempo. A autenticidade, finalmente, é o que transforma essa fortaleza em farol. Não há magnetismo maior do que alguém que vive coerentemente. Imagine um farol. Não grita sua utilidade, ele brilha com consistência e, por isso, orienta navios mesmo em noite fechada. Quem vive alinhado com valores gera atração genuína, sem artifício. Em contrapartida, os sinais falsos, roupas, palavras, postagens desenhadas para impressionar, são meros anúncios que se percebem. Removê-los é um ato de coragem e estratégia. Exercício prático para a autenticidade. Durante uma semana, identifique um sinal falso que você costuma usar. Uma frase que você repete para impressionar, um item ostentatório, uma pose nas redes, e retire-o por 7 dias. Observe como você se sente e o que muda na energia ao seu redor. Essa é uma limpeza simbólica que testa a sua atração por autenticidade. Até aqui, os passos parecem muitos e simples ao mesmo tempo. A transformação real não acontece em um dia. Ela é uma trama formada por fios finos. Cada hábito é um fio. Com tempo e repetição, esses fios entrelaçam-se e formam uma corda capaz de sustentar escolhas maiores. Ainda assim, existe um ponto que muitos homens confundem. Parar de correr não significa ficar imóvel. Significa redirecionar energia, significa escolher batalhas. A calma sem ação planejada é fuga, a quietude com preparação é força. Agora, imagine um momento futuro. Você está em pé diante de uma oportunidade importante. A diferença entre 2 homens que vivem o mesmo cenário não será tanto o contexto externo, mas a quantidade de transformação silenciosa que carregam consigo. Um avançará por impulso, o outro por prontidão. Um buscará aplausos, o outro coerência. Qual deles você quer ser? Existem feridas que só param de sangrar quando você para de rasgá-las ao correr atrás de curativos externos. E existem virtudes que só crescem quando você as cultiva em solo pobre, dia após dia. A verdadeira pergunta é prática. O que você começa a fazer amanhã que daqui a 1 ano fará toda a diferença? Antes de continuarmos mais fundo, porque há uma série de subtilezas que mudam o jogo. Como estruturar um checklist de prontidão para decisões complexas, como construir rituais matinais e noturnos que sustentem a citadela, e como tornar esses hábitos indeléveis sem criar rigidez. Pare um instante e olhe para essas perguntas que você já começou a responder por si mesmo. Que homem você está plantando? Onde você mantém silêncio estratégico? Que desejo você auditou hoje? A resposta a cada uma delas não precisa ser perfeita, precisa existir. A próxima etapa é técnica. Vamos ver como transformar essa intenção em mecânica do dia a dia, como configurar um checklist prático antes de decisões que importam, como montar um diário noturno que não seja pesado e, sobretudo, como sustentar a paciência necessária para que o compounding faça seu trabalho. Mas antes de entrar nisso, considere este pequeno compromisso. Durante as próximas 24 horas, pratique 3 coisas. Pergunte ao acordar: que homem estou me tornando? Faça 5 respirações conscientes em um momento de silêncio e audite um desejo antes de agir. Esses 3 gestos são um experimento. Se você aplicá-los, verá que parar de correr não é desistir de vencer, é mudar a estratégia da vitória.
E se você já começou, mesmo sem perceber, então há uma pergunta que merece ser respondida com clareza. Qual pequena mudança mantém você preso ao ciclo da corrida? Pense nisso enquanto atravessamos para a parte que explica a logística da transformação. Você já começou a responder. Agora vamos transformar intenção em mecânica. Ferramentas simples, aplicáveis, que você pode usar nas próximas 24 horas e manter pelos próximos meses. Não é espetáculo, é oficina. Aqui vão sistemas concretos que encaixam nas ideias que vimos. Prontidão, audit diário, compounding, citadela e autenticidade. Checklist de prontidão, ferramenta antes de decisões que mudam rotas, antes de aceitar uma proposta grande, fazer uma mudança radical ou dar um passo emotivo, passe pela checklist. Ela não precisa ser longa, precisa ser honesta. Checklist de prontidão, 3 passos. 1. Informação essencial. Liste o que você ainda não sabe que precisa saber, 2 a 5 perguntas. Se faltar algo decisivo, adie a decisão até obter essas respostas. 2. Estado emocional. Nomeie a emoção dominante agora, E6, ansiedade, euforia, raiva. E espere até que ela decaia a um nível neutro. Use a regra das 24 horas para pressões fortes. 3. Alinhamento, identidade, tempo. Pergunte-se, essa ação assinala o homem que quero ser em 5 anos? Se a resposta não for um sim firme, refaça os passos 1 e 2. Exemplo prático. Recebeu proposta para liderar um projeto que consome noites. A checklist revela: 1. Falta clareza do escopo. 2. Você está empolgado por reconhecimento imediato. 3. A decisão conflita com o seu objetivo de preservar tempo com família. Resultado: adiar para obter escopo, testar limites e decidir com cabeça fria. Como transformar essa checklist em hábito? Formato curto. Escreva esses 3 itens num cartão físico ou numa nota rápida do celular. Antes de decisões importantes, abra e responda em 60, 180 segundos. Frequência. Use sempre que uma decisão tiver potencial para gerar efeitos duradouros. Ritual matinal de quietude. Início do dia com vantagem. Já sugerimos 5 respirações e uma pergunta de prioridade. Agora, vamos dar-lhe um formato prático, com tempo e intenção, que você pode ajustar sem transformar sua manhã em um novo fardo. Ritual matinal, 2 passos. 1. 5 respirações conscientes. Inspire contando até 4, segure por 2, expire contando até 6. Foque no ar entrando e saindo. 2. Uma pergunta de alinhamento. Escreva em voz curta uma frase. Hoje, minha prioridade é... E defina uma ação concreta associada, um gesto de 10, 30 minutos que simboliza essa prioridade. Por que funciona? A respiração reduz reatividade. A pergunta converte a abstração em ação imediata. Não precisa de 1 hora, precisa de coerência. Auditoria de desejos. Clareza sobre o que realmente é seu. Desejos aparecem rápido. Algumas vontades são latas vazias, cheias de eco. Para distinguir o seu verdadeiro desejo do eco social, use o método de 1 minuto. Auditoria rápida, 2 passos. 1. Pergunta direta. Por que eu quero isso? Responda em 1 linha. Seja brutalmente honesto. 2. Fonte. Isso é meu ou fui condicionado por família, rede, comparação? Marque a opção que mais se aproxima. Prática diária. Escolha um impulso por dia e aplique esse mini audit. Depois de 1 semana, verá padrões. Isso reduz consumo impulsivo de energia e afina suas metas. Inventário noturno. A construção da citadela. A fortaleza interior cresce no silêncio quando ninguém aplaude. A auditoria noturna é o cimento dessa construção. Simples, breve e orientada à correção. Inventário noturno, 2 passos, 2 minutos total. 1. Erro observado. Escreva em 1 linha o momento em que perdeu a intenção.
2. Correção prática. Escreva em uma linha a ação mínima para corrigir isso amanhã. Exemplo: fui reativo nas mensagens. Amanhã, antes de responder, contarei até 5 e pedirei clarification. Esse movimento faz a responsabilidade se tornar hábito, não autoflagelação. Rastreamento de hábito e compounding. Transformar minúsculos atos em caráter. O compounding depende de repetição e simplicidade. Aqui está um método para rastrear sem culpa. Tracking simples. 2 passos. 1. Escolha um hábito microscópico por 5 minutos. Exemplo: escrever uma linha no diário, fazer 3 flexões, respirar 5x. 2. Registre em um calendário físico ou app com um X por cada dia. Meta: 30 dias. Se falhar um dia, não se punir. Ajustar e continuar. Porque funciona. Você cria um depósito de consistência. 30x não fazem barulho, mas alteram caminhos neurais. A água que pinga não quer crédito. Ela quer tempo. Gerir recaídas e evitar perfeccionismo. Recaídas acontecem porque você é humano. O estoicismo não pede perfeição, pede vigilância renovada. Quando recair, faça 3 movimentos. Nomeie a falha, aprenda uma lição específica e retome no dia seguinte. Evite o tudo ou nada. Pequenas retomadas são vitais. Remover sinais falsos. Teste da autenticidade. Sinais falsos consomem energia e diluem seu magnetismo. Eles são anúncios que você mostra para obter aprovação. Teste prático. Elimine um sinal por 7 dias. Exemplos de sinais falsos a cortar. Uma frase automática para impressionar. Uma peça de roupa que você usa só para performar. Uma postagem planejada que busca validação e não reflete sua experiência. Semana do teste. 2 passos. 1. Identifique o sinal falso. 2. Retire por 7 dias e observe. Como muda sua presença? Como muda a qualidade das suas interações? Quem vive coerente não precisa gritar. Ele exerce a atração do farol. O teste prova isso. Se a energia melhora, você avançou. A metáfora do ferreiro aplicada à disciplina: lembre-se do ferreiro. Ele não saca a espada pronta ao primeiro golpe. Ele prepara o metal, aquece, martela e tempera. A disciplina que você adota é o processo desse forno. Algumas regras práticas do ferreiro mental. Regras do ferreiro. Temperar. Repita um hábito curto até que ele esteja integrado a uma rotina. Testar. Exponha a prática a uma variável. Viagem e estresse e veja se ela resiste. Ajuste. Reforjar. Se algo não serve, altere o hábito. Persistência não é teimosia, é refinamento. Prontidão aplicada. Checklist expandido para projetos e relacionamentos. Quando a decisão envolve outras pessoas ou recursos significativos, amplie a checklist. Checklist expandido. 5 pontos. 1. Informação essencial, como antes. 2. Motivo claro. Por que esse objetivo importa para a sua identidade? 3. Custo de oportunidade. Que outras coisas você abandona ao escolher isso? 4. Capacidade real. Você tem energia e tempo suficientes agora? 5. Saída planejada. Se der errado, qual é a estratégia de mitigação? Essa extensão ajuda a reduzir arrependimentos e decisões impulsivas feitas em alta pressão. Como montar um diário prático, formato leve e duradouro? Um diário sólido não é um romance, é um instrumento. Aqui está um template minimalista que funciona em 5 minutos por dia. Template diário. Manhã, 1 minuto. Noite, 2 minutos. Manhã, uma linha. Que homem eu quero ser hoje? Um traço ou verbo. Uma ação. Acho que farei X por 20 minutos. Noite. Uma linha. Uma falha observada. Uma linha. Uma correção prática para amanhã. Mantê-lo curto evita resistência. Se quiser aprofundar, reserve semanalmente 10 minutos para reflexão mais longa. Medindo progresso real. Indicadores além de likes.
Medição verdadeira não está em números externos. Indicadores internos e comportamentais são melhores. Indicadores úteis. Frequência de raiva reativa. Diminuiu? Bom sinal. Quantas vezes você adia decisões impulsivas por 24 horas? Consistência no tracking. Quantos x's no calendário em 30 dias? Número de sinais falsos retirados e mantidos fora. Esses sinais mostram mudança de hábito, não narrativa vazia. Como falar com amigos sobre isso? Manter integridade social. Quando você muda, o ambiente reage. Alguns vão elogiar, outros estranhar. Como navegar? Guia de conversa rápida. 2 passos. 1. Seja claro e simples. Estou experimentando uma rotina diferente para minha presença e disciplina. É um teste de 30 dias. 2. Peça espaço prático. Se te responder de forma seca hoje, não é pessoal, é um experimento. Não transforme cada mudança em justificativa. Simples clareza reduz atrito. Economia emocional. Círculo de controle operacionalizado. O círculo de controle é teoria, mas vamos operacionalizar. Crie uma lista de gatilhos e respostas desejadas. Lista de gatilhos, 2 passos. 1. Anote 3 coisas que sempre mexem com você. Ex, crítica pública, notícias, provocações. 2. Escolha uma resposta para cada uma. Nomear emoção. Mas, respirar, 3x. Adiar resposta para o próximo dia, perguntar para entender. Praticar essas respostas até que se tornem automáticas reduz desperdício emocional. Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca. Como usar seus ensinamentos sem idolatria. Os estoicos são pontos de referência. Use-os como mapa, não como dogma. Como integrar. Epicteto. Lembre-se de checar as opiniões que você tem sobre eventos externos. Pergunte, isso é minha responsabilidade? Marco Aurélio. Use a lembrança de que você governa sua mente como um exercício de disciplina diária. Sêneca. Reflita sobre dependência de fortuna e trabalhe para reduzir correntes externas que prendem sua liberdade. Paráfrases breves são suficientes. Você não precisa memorizar tudo. Precisa aplicar o que faz diferença. A diferença entre quietude estratégica e inação moral. Uma objeção justa. Isso não é um convite à omissão. Quietude estratégica demanda coragem ética. Pular para a ação irresponsável é impulso. Calar-se por covardia é fuga. Como distinguir? 2 critérios. 1. Propriedade moral. Se a decisão de hesitar causa dano evitável a terceiros, hesite menos. 2. Prontidão real. Se agir agora reduz risco ou ajuda alguém de forma imediata, haja com diligência, mas com clareza, não com espetáculo. Em suma, a quietude deve ser uma ferramenta, não um esconderijo. Protocolos para manter paciência no compounding. Paciência é um músculo que precisa ser exercitado. Aqui estão práticas anti-frustração. Protocolos de paciência. 3 passos. 1. Micrometas. Estabeleça metas de 7 e 30 dias em vez de grandes saltos. 2. Visualização de longo prazo. Todo domingo, imagine-se daqui a 1 ano com 80% das melhorias que deseja. Não fantasie. Imagine seus hábitos diários. 3. Recompensas discretas. Celebre progressos pequenos com um gesto que não quebre disciplina. Uma caminhada, um bom café. Esses protocolos mantêm o trabalho diário, sem transformar a disciplina em autotortura. Exemplos reais. Micro-hábitos que funcionam. Para evitar a abstração, aqui vão exemplos concretos de micro-hábitos que homens reais usam e que você pode adaptar. Exemplo A. O escritor ocupado. Hábito. Escrever 2 frases antes do café. Tracking. X diário. Resultado em 90 dias. Clareza de pensamento e 45 textos curtos acumulados. Exemplo B. O profissional reativo. Hábito.
esperar 24 horas antes de responder e, na resposta, começar com pergunta. Tracking, número de respostas adiadas. Resultado, menos conflito e decisões mais racionais. Exemplo C. O que busca autenticidade. Hábito, retirar uma peça ostentatória por semana. Tracking, observação qualitativa de como se sente. Resultado, melhora indireta em presença social e menos dependência de aprovação. Crescimento sem performance. Como evitar a armadilha do mostrar que mudou. Transformação interna pode virar espetáculo externo, o que corrói a essência. Proteja-se com 2 regras. Regras anti-performance. 1. Priorize a prática sem anúncio. Se precisa descrever sua mudança para se convencer, é provável que ainda seja performatividade. 2. Use um confidente discreto. Compartilhe progresso com uma pessoa de confiança, não com a audiência pública. Isso não significa se esconder. Significa calibrar a direção de sua energia. Síntese tática. O que você faz agora? Para consolidar, aqui está um plano de 7 dias para iniciar a transformação sem sobrecarga. Cada dia tem poucos passos. Plano de 7 dias, prático. Dia 1. Manhã, 5 respirações e a pergunta: que homem estou me tornando? Escolha um hábito microscópico. Dia 2. Audite um desejo antes de agir. Anote a origem. Dia 3. Use a checklist de prontidão em uma decisão pequena. Dia 4. Faça inventário noturno por 2 minutos. Dia 5. Remova um sinal falso e observe uma interação social. Dia 6. Teste a regra das 24 horas em uma vontade impetuosa. Dia 7. Revise a semana. Marque X e escreva 2 linhas sobre o que mudou. Se você fizer isso, terá criado uma base prática e mensurável para continuar. Clímax. O porquê estratégico. Agora pare e visualize. Quando você deixa de perseguir reações e começa a moldar seu caráter, 2 coisas ocorrem quase que simultaneamente. Primeiro, você ganha liberdade interna, menos escravidão às opiniões externas. Segundo, você se torna magneticamente coerente. A autenticidade atrai. Não é mágica, é consequência lógica de escolhas repetidas. A transformação é lenta, mas inexorável quando você acumula hábitos alinhados à identidade que escolheu. Lembre que Marco Aurélio nos lembra do limite do que podemos controlar, a mente, e Sêneca nos adverte sobre as correntes da fortuna. Use essa sabedoria como bússola. Controle o que você pode, prepare-se para o que é incerto e não permita que imponderáveis roubem sua liberdade interna. Objeções comuns e respostas estoicas práticas. Não tenho tempo. Resposta. Corte um sinal falso. Redirecione esses minutos para um hábito microscópico. Não vejo resultado. Resposta. Revise seus indicadores. O compounding é invisível no curto prazo, visível no longo prazo. Isso é dureza emocional. Resposta. Disciplina não é insensibilidade. É canalizar energia para o que realmente importa. Convite ao experimento. Compromisso de 24 horas. Faça um pequeno experimento que junta as ideias principais. Nas próximas 24 horas, comprometa-se a 3 ações. 1. Ao acordar. 5 respirações. Pais, pergunte: que homem estou me tornando? Escreva uma frase. 2. Durante o dia, audite um desejo antes de agir. 1 linha. 3. À noite, 2 linhas no inventário noturno. Erro observado. Plais, correção mínima. Esse é o teste mínimo de coerência entre promessa e prática. Experimente. Não espere uma epifania, espere informação. Pergunta para engajamento. Qual pequeno hábito você vai começar amanhã? Escreva nos comentários uma frase sobre qual hábito microscópico você escolheu e por quê. Eu leio e, quando possível, respondo. Sua decisão pública aumenta a probabilidade de continuidade, mas ela também ajuda outros que estão começando. Fecho, síntese e chamada final. O que muda quando você para de correr atrás e começa a se transformar?
Muda a estratégia da ansiedade por validação para a paciência produtiva, do ruído à presença, da reação à prontidão. Você troca o espetáculo por oficina, o impulso por preparação e descobre que a vida que se constrói desta forma resiste às tempestades. Não é fácil e não é rápido. É preciso calor, martelo e tempo, como o ferreiro que forja uma lâmina que sabe cortar com propósito. Se você se comprometer com um pequeno gesto, 5 respirações e uma pergunta ao acordar, durante as próximas 24 horas já terá começado. Depois de uma semana, volte aqui e compartilhe o que mudou. E se quiser continuar recebendo essas reflexões e práticas, inscreva-se no canal e ative a playlist de reflexões estoicas. Compartilhe este vídeo com alguém que está correndo demais e precisa aprender a trabalhar na sua fortaleza interior. Qual hábito pequeno você vai começar amanhã? Escreva nos comentários. Inscreva-se para seguir essa sequência de ferramentas. Não para espetáculo, mas para oficina. Se transformar não é mostrar quem você é tornar-se essa pessoa, pedra sobre pedra.